A trama é um filme de 1974, dirigido por Alan Pakula, que acompanhamos um repórter investigativo que acaba descobrindo uma conspiração por trás da morte de pessoas que estavam presentes no dia do atentado de uma figura política. Ele passa então a tentar se filtrar numa corporação misteriosa que ele acredita ser a responsável pelos casos de atentado e pelas mortes das testemunhas. Bom, esse filme é da década de 70 e faz parte de uma tendência de thrillers políticos e de paranoia que surgiram como uma resposta em relação à ansiedade referente ao assassinato do Kennedy. Esse filme é baseado num livro que trata sobre esse atentado. E pode ser um aspecto que chame a atenção, o fato dele ser tão frontal nesse discurso conspiracionista ou anti-institucional, mas a verdade é que a morte de um presidente sendo filmada e sendo uma história muito mal contada foi o grande absurdo. Não os filmes que apontam o aspecto conspiracionista disso. E olha que esse filme nem aborda isso diretamente. Existem outros filmes até sobre a própria morte do Kennedy que talvez tenham um discurso mais direto. E no caso aqui da trama, a referência ao Kennedy talvez ocorra em citações indiretas, talvez em sugestões, trazer um certo eco disso. Gosto bastante da sequência de abertura, em que inclusive a gente tem um desfile em carro aberto, que remete à imagem do desfile do Kennedy. E em seguida, o assassinato do senador, lá do alto do Space Needle, que é uma torre lá em Seattle. E aí o filme já nos apresenta talvez os dois principais elementos de suspense. O primeiro seria esse aspecto de que esse atentado foi realizado por mais de uma pessoa. A gente não consegue ter uma noção de quantas pessoas estão envolvidas, mas a gente percebe uma ação coletiva, o que depois vai se configurar em relação à corporação que o jornalista vai investigar. E o outro aspecto já passa mais por um aspecto formal, é que o filme ele traz vários momentos, esses planos abertos, o que por si já traz um aspecto de intimidar através dessa imagem. A sequência no ato da torre, a gente tem esse campo aberto e essa queda livre dos personagens ali, então traz esse aspecto de perigo, mas em outros momentos esses planos abertos vão explorar bastante a questão de arquitetura, vão explorar bastante a noção do personagem relacionado com esse espaço. E eu acho que, de novo, é um eco que remete ao assassinato do Kennedy, porque os tiros vieram nesse espaço aberto, o assassinato foi nesse campo aberto. Então, essa noção desse espaço onde você pode estar sendo observado e você nem sabe de onde. Então, a todo momento a gente vai ter sequências onde a gente tem esses planos abertos. Acho que a sequência também logo em seguida desse tribunal meio kafkiano, onde eles meio que arquivam o que aconteceu. Ele vai retornar também no final do filme e vai ter um aspecto ainda mais inquietante, porque as figuras ali do tribunal vão simplesmente desaparecer. O que, apesar do filme ser bastante, tá focado bastante numa representação realista, em vários momentos ele traz esses aspectos que estão relacionados com o suspense, mas ao mesmo tempo traz um aspecto surreal. Alguns desses filmes são relacionados com ficção científica, e eu acho que, para além do discurso político, para além dessas corporações secretas, eu acho que essas representações mais alegóricas, essas estruturas arquitetônicas, talvez remetam diretamente a esse horror que algumas ficções científicas têm. O diretor de fotografia do filme é o Gordon Willis, que inclusive é o diretor de fotografia do Poderoso Chefão, e ele é conhecido como o Príncipe da Escuridão, e não é à toa. Eu acho que até que a fotografia desse filme remete bastante à fotografia do Poderoso Chefão, mas aqui existe esse contraste, essa dicotomia que ele faz, que nos ambientes fechados a gente tem bastante sombras, algo muito denso, assim, essas luzes muito localizadas que criam essas silhuetas bem sombrias. E nesses campos abertos, várias sequências em planos abertos, a gente tem esse ambiente bem mais claro. Então eu acho que existe esse contraste entre a nitidez dos ambientes abertos e a obscuridade desses ambientes fechados. Que, claro, eu acho que remete diretamente a esse aspecto oculto que a trama do filme está elaborando, mas ao mesmo tempo tem esse aspecto meio de bastidor, esse aspecto dessas figuras que estão nas sombras e estão por trás dos bastidores, estão por trás de algo. O filme foi filmado com lentes anamórficas em Panavision, o que amplia essa noção que esses planos abertos trazem. Então durante o filme a gente vai perceber essa dicotomia nessas diferenças de ambiente, nessas diferenças de nitidez e obscuridade. E eu acho que na sequência final do filme, no clímax, é onde esses dois elementos vão estar presentes. A gente tem esse ambiente aberto, onde está acontecendo o ensaio de comício, e a gente tem o nosso protagonista nos bastidores, na parte do alto, tentando resolver a trama. Então, na mesma sequência, a gente vai ter as sombras e a nitidez.
a amplitude e a claustrofobia. A maneira que a câmera se comporta também está coadunando com essa noção de paranoia, tá? Em focar em figuras que podem ter algum tipo de participação. De novo, como eu comentei no início, o aspecto coletivo desses atentados trazem uma noção de que qualquer um pode estar relacionado com isso. Então a câmera também funciona focando no olhar de certos personagens, focando no comportamento de certos personagens que podem ser um pouco suspeitos. O filme utiliza bastante de elipses, que são esses saltos temporais no decorrer da trama, que eu acho que no início funciona bem na morte da jornalista, quando a gente tem, através da montagem, o momento dela desesperada, falando com o protagonista, que ela acha que está sendo perseguida, em seguida ela já aparece morta, o que traz todo um peso pro discurso que ela estava tendo anteriormente, e ao mesmo tempo traz esse aspecto de mistério que é importante para o suspense e traz toda essa noção de urgência que se relaciona com essa corporação secreta. Mas acho que no decorrer do filme essas elipses acabam atrapalhando essa tensão que se constrói a partir desse primeiro momento. O filme também tem várias sequências de ação, que eu acho que é outro fator que soma para esse aspecto visual do filme, que ganha bastante com a fotografia que o filme tem. E eu fiquei pensando na relação que esse filme pode ter com, por exemplo, Invasores de Corpos, que é outro filme que traz um aspecto de alegoria política, mas no caso aí com invasão alienígena. A gente tem esse personagem que tá se filtrando e tentando descobrir um perigo quase metafísico, e no decorrer do filme parece que cada vez mais pessoas estão envolvidas, quase como se no fim das contas ele fosse o único sobrevivente, né? O que traz essa noção desses filmes de zumbi ou esses filmes de alienígena como Invasores de Corpos. Em vários momentos do filme a gente tem essas figuras de autoridade que aparecem de maneira meio dúbia, de maneira meio cínica. Então me remeteu bastante a esses outros filmes, dessa figura desse indivíduo contra uma massa de zumbis ou alienígenas, shapeshifters. E eu acho que remete de novo essa noção que o filme traz desse indivíduo em relação ao espaço, essa noção desse individual contra um aspecto coletivo, ou no caso um aspecto coletivo não, mas um aspecto até metafísico, estrutural. Então, para amarrar como forma de conclusão, a trama é um filme que remete essa tendência de um thriller político diretamente relacionado ao assassinato do Kennedy, né? Esses escândalos que aconteceram nos Estados Unidos na década de 60, que vai me remeter essa noção de indivíduo contra uma estrutura, contra uma organização, no caso, né? E vai partir disso e elaborar a partir dessa dicotomia entre nitidez e obscuridade, espaços abertos e amplos, espaços fechados e claustrofóbicos, o palco e o que é exposto, e os bastidores e o que deveria ficar oculto. Bom, obrigado pela atenção. Esse é o Videocrítica, vídeo do canal onde eu trago críticas de filmes. Se você tem interesse em algum filme específico, o campo dos comentários está aberto para sugestões. Se inscreva no canal se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e deixe o like. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.